Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações te diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Gostaria de repetir com a igreja só o primeiro versículo. Amém? Vamos ler? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém, igreja? Pode sentar. Feliz, né, de ver o casal 20 ali atrás. Deus continua abençoando a Gabriel, nossa irmã. Chega, esqueci de Renata. Só Jesus. Irmão, eu estou um pouco sem voz, mas eu ainda estou falando em brasileiro. Diga amém. Então vai dar para você entender. Então, Deus, eu estava meditando, né, sobre o Salmo 126, que é muito poderoso, né? Fala de muitas coisas. Fala de restauração, fala de sonho. Fala de que mais? Tirou? Não, né? Ah, mas não dá todo aí, não. Então, fala de muitas situações, né, que a gente passa. Fala sobre andar e chorar, andando e chorando, né? Mas aí que você consegue lá seus feixes. Então, tudo na vida da gente é um processo. E sonhar também é um processo, não é? Quem aqui não sonha? Você acha que tem idade, irmãos, para sonhar? Pergunta ao teu irmão aí. Tem idade para sonhar? A gente sabe que a gente está aí no mês de setembro. Eu acredito que todos têm essa consciência de que as pessoas ficam falando sobre o valor da vida, né? Sobre a questão das pessoas não perderem a sua vida. Mas eu acredito que são pessoas realmente que desistiram de sonhar. Porque sonho é para quem está vivo. Quem está morto não sonha mais. E eu creio assim que o sonho ele impulsiona para o futuro. É algo que lhe carrega para outro dia, para outro momento. Não te estaciona num só momento. Não é? Veja só, a tristeza, que não tem nada a ver com sonho, a desistência, ela é do momento, porque você não vê o amanhã. Mas hoje, Deus ele me traz a falar sobre sonhos. Vocês perceberam, né? Pois é. Eu creio que todo mundo aqui tem um projeto, tem um sonho. Quantos têm sonho aqui? Eu também tenho. É bom sonhar, irmãos. E sonhar os sonhos de Deus, você sonha e se realiza. Não é um sonho iludido, não é? Tem muita gente aí que coloca, a carroça na frente do boi, não é isso? E sonha demais. Mas é um sonho assim que não tem objetivo, não tem propósito, nem tem Deus no meio. Esse sonho não vai ser realizado. Eu sinto muito se alguém aqui esteja nesse percurso. Amém? Então, hoje eu quero falar para a igreja sobre o sonho individual e o coletivo. Que eu já perrei todo mundo aqui falando, que eu estava falando para me não esquecer. Então, veja só, irmãos. Eu acho tremenda a história de José. José, ele teve um sonho, o quê, irmãos? Individual. Eu acredito que José não só teve os dois sonhos, né, que está lá em Gênesis 37. Não só teve esses dois sonhos. Porque os irmãos dele ficavam lá vendo um sonhador soltando piada para ele. Então, não era o primeiro sonho. E o interessante é que, naquele tempo, né, reunia assim, a família e começava a contar as coisas do dia a dia. E José sempre com os seus sonhos. E o interessante é que, quando o primeiro sonho de José, que está aqui em Gênesis 37... Vamos lá, certa vez. Aqui, ó, o primeiro sonho foi engraçado, né? Ele disse que teve um sonho de o feixe dele ficar de pé e os feixes dos irmãos, né, ficar prostrado diante dele. Veja só, irmãos, os irmãos dele tinham muito ciúme, porque o pai era louco por José. Aí o que é que ele faz? José tinha 17 anos. Você sabe que um menino é adolescente com 17 anos. E ele chega assim. Primeiro ele fofocava, né? Ele era informante do pai. Os irmãos dele sempre aprontavam. Aí o que ele fazia? Ele chegava para o pai e contava. E Jacó gostava, viu? Jacó é culpado. Porque ele chegava e dizia: José, vai lá ver o que é que teus irmãos estão fazendo. José, irmãos, ele era um menino muito querido pelo pai, ele era um menino obediente. Ele trabalhava também, ele era pastor. Aí, veja só. Só que essa questão de ele ficar entregando os irmãos não foi bom. E outra, como eu digo, a questão do sonho, ele é individual. Muita gente não vai dar valor ao teu sonho. Você vai falar, as pessoas vão te criticar, como os irmãos dele. Os irmãos dele já tinham um resquício, não gostava dele, né? Tinha um certo ciúme. Então, quando ele chegava e falava esses sonhos,
Aí eles ficavam incomodados. Como assim, José? A gente vai se prostrar diante de você? Até parece, né? Ficava com raiva. Aí o que é que José faz? José tem esse sonho. Aí quando depois tem outro sonho, não sei qual momento, né? Qual a distância de um sonho para o outro. Aí o que é que ele sonha? O sol e a lua se prostrando diante dele. Veja só, irmãos. Aí quem se incomodou foi o pai. Ué, José, quer dizer que eu e sua mãe vamos se prostrar diante de você? Que é isso? Você está entendendo o que você vê aqui em Gênesis, né? Já não... Mais abaixo um pouquinho, está falando 37. Sobre a questão desse outro sonho que incomodou até o pai. Então é isso que eu estou dizendo, irmão. Existem coisas que você tem que ficar para você mesmo. Não tem que falar para ninguém. Você sabia que eu já passei por momentos de sonho individual? Eu tive experiência na pele. E eu só vim falar do meu sonho já em cima para ser realizado. E teve pessoas que ainda não acreditou, ainda soltou a piada. E eu olhei assim, nem liguei. E eu não sei se a pessoa vai assistir esse vídeo. Deus abençoe. Mas é isso, irmãos. Essa experiência que eu tive na minha vida foi um choque assim. Como assim, né? Deus me preparou tudo. Porque existem coisas, sonhos, que ele é coletivo. Você tem que compartilhar. Você tem que falar ali o processo, não é? Mas tem coisas que é individual. O erro de José foi ter falado. Se José tivesse calado, apesar que de todo jeito ele tinha que chegar no Egito. Não sei de que forma. Se ele falasse ou não, ele ia chegar no Egito. Amém, irmãos? E a questão do sonho é um processo também. Você tem um sonho e você não quer acordar, não é? Você está lá sonhando, ai meu Deus, aí vem alguém e te acorda. Mas veja só, os sonhos de Deus você nunca vai acordar. Você vai sempre... Aliás, você nunca vai ficar adormecido. Sempre você vai estar acordadinho e realmente realizado, o sonho realizado. Não o sonho ilusório. Esse nome existe? Não é esse sonho. Então a gente vê que José ele passou um processo difícil. E o interessante, irmãos, que esse sonho, como foi Deus que deu, veja só, o propósito dele, a conclusão dele foi coletiva. Veja só, os irmãos eles não entendiam o porquê que Deus estava dando aqueles sonhos para José. Mas era para quê? Para que os irmãos dele mesmo fossem abençoados lá na frente. E o pai também, apesar que a mãe não estava mais viva quando concluiu todas as coisas. Veja só, irmãos. A questão do sonho individual, né? Ele tem que ter um foco, né? Que é você mesmo, né? É muito pessoal. E o propósito é a realização de metas ou desejos próprios. Existem aqueles sonhos que você tem no secular. Você quer uma formatura, você quer um emprego, não é? Você quer tudo isso aí. Então é uma coisa muito, muito particular sua. E tem também a questão do processo. Você vai se esforçar para isso. Amém, irmãos? E não estava nem na minha pregação, mas assim, a questão da santificação e da vida pessoal e individual de você com Deus também, você também tem que se dispor, tem que fazer a sua parte. Entendeu, irmãos? Que também eu não ia falar sobre isso, mas é interessante de que a questão da intimidade de você com Deus, ela é muito pessoal. Amém, irmãos? A questão não chega a ser coletiva, não. Você sabia a questão de você com Deus? Eu só adoro se fulano adorar. Eu só sirvo se fulano servir. Não, irmãos. Você tem que ter disposição para fazer a vontade de Deus. E a questão do sonho coletivo é justamente onde eu quero chegar, que é aqui no Salmo 126, que a gente vê que o povo de Israel estava numa situação muito crítica, quando eles disseram assim, quando o Senhor restaurou a sorte, aliás, aqui, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quer dizer, eles estavam, sabe aquela alegria 100% assim que você fica sem acreditar? Você já passou por esse momento? Porque aqui eles não mereciam, irmão, passar nesse momento feliz. Eles não mereciam, porque toda a vida eles tiveram em desobediência com Deus. A gente não alcança nada, irmão, da presença de Deus se a gente anda em desobediência. Então aqui as pessoas passaram, não sei se foi 40 ou 70 anos. Foi de 70, né? Foram 70 anos de cativeiro. Você viveu gerações, foram gerações, e as pessoas continuavam com o coração duro, continuavam na idolatria. Porque era muito grave a questão da idolatria. A gente vê até hoje que a questão da idolatria é muito forte no coração dos homens. E não há espaço para Deus onde há idolatria, irmãos. Seja para pastor, seja para a igreja, que você coloca qualquer coisa que você coloca no teu coração, né, como o centro, Deus não tem espaço. Aqui foi isso que aconteceu. Aí quando o Senhor restaurou, houve uma restauração, não é? Da sorte não ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas para o Senhor. Foi pequenas não, foi grandes, imensas, que eles nem imaginavam.
que é como diz o versículo, que tem coisas que você pede que você nem imagina o que é que Deus vai fazer, que é muito mais daquilo que você pensa, que não chegou nem ao teu coração. Então, o que eu quero entregar hoje para o teu coração é que os sonhos de Deus, eles vão se realizar sim. Existem momentos difíceis que você quer desistir, mas veja só, nunca tem um exemplo como o povo de Israel de desobediência, mas que você possa sempre buscar a presença do Senhor com sinceridade, com transparência. A gente vê que em pleno domingo, nas igrejas vazias, o povo não tem o compromisso. O compromisso que eu falo, irmãos, é a questão de você realmente levar a sério, igual um casamento. O relacionamento que nós temos que ter com Deus é algo muito sério. E voltando para o texto, irmãos, a questão do coletivo foi que as pessoas passaram anos e anos juntos ali no mesmo propósito, né? Todos pecaram, não é? Estavam todos sofrendo, sendo humilhados. E eles vieram de Jerusalém, e foi pastor. Veja só, irmãos, se você for ver a história de Jerusalém, era uma cidade de potência. Era uma cidade muito bem preparada, bem feita. Jerusalém não foi feita para ser destruída. E veja só, Jerusalém ela foi feita e as pessoas que habitavam lá eram muito felizes. Aí o que acontece? Se desviaram. Porque existem momentos assim que está tão bom que as pessoas esquecem de Deus. E foi no momento que o povo de Israel fez isso. Eles não voltaram para Deus, a não ser depois de todo esse processo. E muitos morreram sem se arrepender. E o que é que Deus quer que você faça nessa noite? Que você volte sempre para Ele. Todos os dias temos que voltar para o Senhor. Temos que reconhecer que nós não somos nada, que Deus é único na nossa vida. Temos que nos alegrar de sempre estarmos na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. E aqui ele diz aqui, o versículo fala: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torres de Neguebe. Veja, Deus realmente restaurou. Nada que você coloque nas mãos do Senhor, Deus nem não faz. A não ser que Deus não seja glorificado naquilo que você está pedindo. Amém, irmãos? Mas aqui houve uma volta do povo, que não foram poucos, foram muita gente que voltou. Eles eram de Jerusalém, num lugar tão bom, foram para Babilônia. Sabe o que Deus fez? Permitiu que eles fossem para lá para se embebedar mesmo na idolatria. Porque era um lugar muito ceboso, né, pastor? Era um lugar, realmente, pessoas voltavam mesmo para a questão da prostituição, para a questão da entrega aos ídolos. Eles eram totalmente idólatras. Então, veja só que situação. Às vezes a gente brinca, né, de ser crente, aí você vai se dizer, aí você vai ver o que é mundo. Você agora vai ver o que é mundo. O diabo, ele faz o povo de marionete. E não tem ninguém que tenha valor, irmãos, que não faz a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus e ser uma nova criatura, Deus ele que vai te dar um novo nome. Mas quando você está no mundo, ninguém te dá valor. E foi isso que aconteceu. E questão de voltar a falar de sonhos. Eu estava conversando com a Letícia, né, Letícia? Cadê tu? E estava falando sobre a questão do Ruama. Não é? Porque, assim, o sonho, eu até pensei... Eu estava conversando com ela sobre o sonho individual de Rafaela, mas não é bem individual, é coletivo. Porque vocês são 4 e vai chegar muito mais. Então, houve sim choro, houve lágrimas, né? Houve um processo o ano todo. Porque... É o quê? Então, hoje, não é? Mas, assim, eu sei que se você chora já é um resultado positivo, dizer, eu consegui. Ah, foi difícil, mas nós conseguimos. E uma não consegue sozinha, já que são 4, é um grupo. Então, uma depende da outra. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. E que... Eu não vou demorar muito, né? Para vocês não dormir. Brincando. Mas irmãos, é tremenda a palavra de Deus, que quando você começar a meditar na palavra de Deus, falar sobre promessas, sobre sonhos, a gente vê o quanto que é sério, o quanto que Deus realmente tem um propósito, um projeto para nossas vidas. Se hoje estamos aqui foi porque Deus já tinha feito essa história, né? Deus já sabia que a gente ia estar aqui. Então não adianta, irmãos, você ficar, eu não vou fazer isso porque fulano está dizendo que vai dar errado. O sonho é teu. Amém? Então você tem que agarrar, seja no secular, seja na igreja. Você tem que ter um pulso forte nisso aí. Porque, como eu falei, né, antigamente, que a questão do sonho que eu compartilhava, e eu ficava, meu Deus, ainda bem que eu compartilhava em cima de realizar. Porque existem momentos que a gente fala, irmãos, e as pessoas são tão negativas com a gente que a gente nem acredita mais nos nossos sonhos. E não pode ser assim, você tem que tapar os ouvidos para essa situação. Então, que nós possamos continuar, né, sempre forte e focado em Deus, que a gente sabe que o plano de Deus foi plano de Deus e perfeito quando ele veio à terra, não foi? Quando ele foi crucificado, quando ele teve aquele processo todo, e que foi coletivo. Ele viu o sol, viu?
né? Mas a realização dele foi em nós. Por isso que estamos aqui para dizer que somos gratos a ele. Também tem a questão da gratidão. Por isso que existe o congresso, né? Existe toda essa organização melhor para Deus. E eu creio que Deus ele tem recebido, não só ontem como hoje. Não é? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sempre digo, eu não tenho filhas, mas aí, para que filhas se eu tenho vocês, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus continue usando vocês através da dança. Porque é como foi a Aninha que disse, tem pessoas que usam a dança para se mostrar. Não é isso? Isso é coisa do mundo, né? Da igreja tem que ter consciência que não pode fazer isso. A gente tem, sim, a nossa voz, o nosso corpo para quê? Para adorar a Deus, dando sempre o nosso melhor, amém? E eu gostaria de louvar